A carta estava dobrada em 4, guardada entre as páginas de um livro de contabilidade que ninguém mais abria. O livro tinha a capa de couro gasto, as bordas das páginas amarelas do tempo e ficava na segunda prateleira da esquerda, entre um dicionário sem lombada e um volume de leis imperiais que o coronel Arthur Brandão provavelmente nunca tinha aberto. Era o tipo de lugar onde as pessoas escondem o que não querem que ninguém encontre, confiando que o cotidiano protege melhor do que qualquer cadeado. Ninguém procura onde parece não haver nada. Luísa a encontrou numa manhã de terça-feira, enquanto limpava a poeira das prateleiras da biblioteca da Casa Grande. Seus dedos tocaram o papel antes que os olhos o vissem, e quando ela o desdobrou, quando as letras começaram a se organizar na frente dela e o significado de cada palavra foi tomando forma na cabeça, o pano de limpeza escorregou da mão, sem que ela percebesse. Luísa ficou parada ali, de pé entre as estantes, com o papel aberto na frente do rosto, e leu. Leu de novo. Pela terceira vez, mais devagar, com o coração acelerado e as mãos tremendo. Porque o que estava escrito naquele papel, se fosse verdade, se o coronel Arthur Brandão soubesse que existia, mudaria tudo. Para todo mundo. Para ela. Para Benedito. Para as crianças que dormiam na senzala. Para cada homem e cada mulher que acordava antes do sol naquela fazenda e deitava depois que as estrelas já estavam altas. Luísa olhou para a porta da biblioteca. Estava aberta. O corredor do lado de fora estava vazio. Ela dobrou a carta devagar, colocou dentro da blusa perto do peito e continuou limpando como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha mudado, e o que ela não sabia ainda era quanto aquela carta ia custar. Antes de continuar, se você ainda não está inscrito neste canal, faça isso agora. Damos vida às memórias e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de gerações inteiras. A história que você está prestes a ouvir não é sobre um papel. É sobre o que acontece quando uma mulher que não deveria saber ler descobre uma verdade que homens poderosos preferiram enterrar. A fazenda Santa Esperança ficava no coração do Vale do Paraíba, a 4 léguas da vila mais próxima, encravada entre morros cobertos de cafezal, que subiam tão alto que às vezes as copas desapareciam na neblina da manhã. Era 1872 e o café ainda era rei naquelas terras. O coronel Arthur Brandão tinha chegado à fazenda 8 anos antes, depois da morte da antiga proprietária, uma mulher chamada Dona Cecília Marques, que não tinha filhos vivos e deixou tudo o que possuía num testamento guardado com seu advogado no Rio de Janeiro. O que exatamente dizia aquele testamento, ninguém na fazenda sabia ao certo. O que se sabia era que o coronel Arthur tinha chegado com uma procuração, com papéis assinados por juízes, com o sorriso de quem já tinha ganho antes de jogar e tinha tomado posse da Santa Esperança como se tivesse nascido ali. Luísa tinha 22 anos quando o coronel chegou. Ela já estava na fazenda havia toda a vida, nascida na senzala de uma mãe que morreu quando ela tinha 6 anos e criada à sombra de Dona Cecília, que tinha uma estranheza boa, o hábito de falar com as escravizadas como se elas tivessem ouvidos e inteligência, que pela razão simples de que elas tinham. Foi Dona Cecília quem ensinou Luísa a ler. Foi uma tarde de quinta-feira, quando Luísa tinha 12 anos e estava varrendo o corredor perto da biblioteca, que a senhora a chamou para dentro e apontou para uma cadeira com um sorriso cúmplice. "Isso fica entre nós", ela disse. E ficou. 3 anos de tardes escondidas, de sílabas sussurradas, de palavras que iam se encaixando como peças de madeira bem trabalhada. Quando Dona Cecília morreu, Luísa sabia ler melhor do que muitos homens livres da região, mas tinha aprendido também outra coisa, mais importante que as letras, que saber e mostrar que sabe são 2 coisas completamente diferentes, e que às vezes a segunda pode matar. Sob o coronel Arthur Brandão, Santa Esperança virou uma fazenda como tantas outras do Vale do Paraíba. Trabalho nos cafezais antes de o sol nascer, volta depois que ele se punha. Punição rápida para quem caísse. Silêncio obrigatório perto da Casa Grande. O coronel Arthur
Era um homem de 50 e tantos anos, largo de ombros e curto de paciência, que usava sempre chapéu de aba larga e falava em ordem mesmo quando parecia estar conversando. Sua mulher, Dona Perpétua, era uma senhora de expressão fechada e mãos sempre cruzadas no colo, que não era cruel, mas também não era boa. Era apenas distante, como alguém que olha para o mundo através de um vidro e nunca se lembra de limpar o vidro. Eles tinham um filho, Leandro Brandão, que tinha sido mandado para São Paulo estudar direito quando tinha 16 anos, e não voltara desde então, a não ser pelas festas de Natal, quando aparecia com roupas bem cortadas e um jeito de olhar para a fazenda como quem olha para algo que reconhece, mas não reconhece mais. Luísa tinha 28 anos em julho de 1872, quando encontrou a carta. Ela era mucama há 3 anos, depois que a anterior adoeceu e nunca melhorou. Trabalhava dentro da casa grande. Lavava, engomava, arrumava, servia à mesa. E fazia tudo aquilo em silêncio, com os olhos baixos e os ouvidos abertos, porque Dona Cecília tinha lhe ensinado outra coisa além de ler, que o invisível ouve tudo. Na senzala, Luísa, nascida escravizada, era diferente dentro daquele espaço. Lá ela falava, ria quando havia o que rir, cuidava das crianças enquanto as mães trabalhavam. Escutava o velho Benedito contar histórias de Angola com a voz que parecia vir de dentro da terra. Benedito tinha mais de 60 anos e mãos que tinham esquecido mais ofícios do que a maioria dos homens aprenderia em toda a vida. Era ferreiro, tinha sido. Era parteiro, por necessidade. Era conselheiro, sempre. E era o único além de Luísa que sabia que ela sabia ler. E ele guardava esse segredo com o mesmo cuidado com que guardava tudo o que importava. Sem fazer barulho, sem fazer questão, apenas guardando. A carta era do advogado de Dona Cecília, um homem chamado Dr. Menezes, escrita de próprio punho e endereçada ao coronel Arthur Brandão. Era datada de 4 anos atrás. E o que ela dizia em linguagem jurídica, misturada com urgência mal disfarçada, era o seguinte: que o testamento original de Dona Cecília Marques tinha sido localizado em cartório, depois de anos de busca por parte dos herdeiros legítimos, e que naquele testamento Dona Cecília havia deixado clara a intenção de que todos os escravizados e escravizadas da fazenda Santa Esperança fossem alforriados após sua morte, com cartas de liberdade lavradas em cartório. Que a procuração usada pelo coronel Arthur para tomar posse da fazenda era de validade questionável e que havia um processo em andamento na capital que poderia, dependendo do desfecho, invalidar a transferência de propriedade. O Dr. Menezes pedia com urgência que o coronel se apresentasse para tratar do assunto antes que o processo avançasse. A carta tinha 4 anos e nunca tinha sido respondida, e estava escondida num livro de contabilidade que ninguém mais abria. Essa descoberta teria consequências que Luísa só começaria a entender dias depois, quando percebesse que a carta não estava ali por acidente, mas porque alguém a havia escondido com intenção, e que essa pessoa ainda andava pelos corredores da Casa Grande todos os dias. Luísa passou a semana seguinte em silêncio dentro do silêncio. Fazia seu trabalho, servia as refeições, engomava as roupas do coronel. Ouviu Dona Perpétua reclamar que as fronhas tinham voltado amareladas, concordou sem contestar. Voltou para a senzala quando o sino da tarde bateu e deitou no seu canto com os olhos abertos, olhando para o teto de palha. A carta estava escondida dentro do forro do cobertor. Ela sabia que era perigoso guardar. Sabia que era perigoso jogar fora. Sabia, acima de tudo, que era perigoso deixar que alguém descobrisse que ela tinha lido. Porque se o coronel Arthur soubesse que Luísa sabia ler, a pergunta imediata seria o que mais ela tinha lido, e a resposta a essa pergunta poderia significar o fim de muitas coisas, começando por ela. Benedito percebeu na segunda noite. Havia em Benedito essa qualidade rara das pessoas que viveram tempo suficiente para aprender que o que não é dito carrega tanto peso quanto o que é dito. Ele tinha nascido em Angola, trouxera para o Brasil num porão de navio, e nos anos que se seguiram havia feito uma coisa que poucos escravizados conseguiam manter por tempo suficiente para que virasse caráter. Havia continuado olhando.
para o céu, para as plantas, para as crianças que cresciam, para os velhos que morriam. Não era sabedoria de livro, era sabedoria de atenção. E foi esse olhar que pousou em Luísa naquela segunda noite, e soube, antes de qualquer palavra, que algo havia mudado. Ele sempre percebia. Sentou ao lado dela debaixo da mangueira grande que ficava no canto do terreiro da senzala, aquela árvore velha cujas raízes saíam pela terra como dedos de um gigante, e ficou em silêncio por um tempo, ouvindo os grilos e o vento. "Você encontrou algo", ele disse por fim, sem fazer pergunta. Luísa olhou para ele. O velho tinha o olhar de quem já viu tanto que ficou do outro lado do espanto, num lugar que ficava além da surpresa. Ela contou tudo em voz baixa, com as palavras saindo devagar como água de pedra. E quando terminou, Benedito ficou quieto por um longo tempo. Depois disse: "E agora você sabe o que Dona Cecília queria que acontecesse com a gente." Luísa assentiu. "E você sabe o que o coronel fez com o que ela queria?" Assentiu de novo. "E a pergunta?" Benedito disse com a voz ainda mais baixa. "É o que você vai fazer com o que você sabe." Luísa não dormiu naquela noite. Ficou deitada com os olhos abertos, ouvindo a respiração das outras pessoas ao redor, o ranger da madeira velha das paredes, o vento que sempre passava pelas frestas naquelas madrugadas de julho, trazendo um frio seco que mordia a pele. Ela pensou em Dona Cecília. Pensou na tarde em que a senhora a havia chamado para dentro da biblioteca, muito antes de a biblioteca ser a biblioteca do Coronel Arthur, quando ainda era um cômodo cheio de luz e cheiro de lavanda seca que a antiga proprietária pendurava nos cantos. Lembra do que ela me disse naquela primeira tarde? Luísa pensava agora no escuro. Disse: "Uma mulher que sabe ler nunca é completamente sem recursos." E depois disse com aquele sorriso que tinha um segredo dentro: "Mas uma mulher que sabe ler e sabe quando não mostrar que sabe, essa é invencível." Luísa tinha 11 anos quando ouviu isso e não havia entendido completamente. Tinha 28 agora e entendia cada sílaba. Foi na manhã seguinte que a carruagem chegou. Era uma segunda-feira de julho, com o céu limpo e o frio seco do inverno do vale cortando a garoa da madrugada. Leandro Brandão desceu da carruagem com uma mala de couro e uma expressão que Luísa não conseguiu classificar imediatamente. Não era a expressão das festas de Natal, aquela mistura de tédio e cortesia. Era outra coisa. Ele estava mais velho, os 23 anos marcados nas linhas perto dos olhos, e carregava os papéis do diploma debaixo do braço, como alguém que ainda não decidiu o que fazer com eles. O coronel Arthur desceu a escada da varanda para receber o filho com um aperto de mão que quase virou abraço. Dona Perpétua apareceu à porta com um sorriso que ela quase sabia fazer. E Luísa ficou parada no canto com uma bandeja nas mãos, invisível como sempre, observando. Leandro olhou para ela uma vez, um olhar rápido, distraído, o tipo de olhar que as pessoas davam para as paredes, e voltou a atenção para o pai. Luísa abaixou os olhos e entrou. Nos dias seguintes, Leandro Brandão ficou na fazenda sem que ficasse claro por quê. O coronel Arthur havia assumido que o filho vinha descansar depois dos anos de estudo, e essa suposição conveniente foi deixada no ar como se fosse verdade, porque ninguém havia dito que era mentira. Leandro não corrigiu o pai, e Luísa, que aprendera a observar antes de concluir, foi notando nas primeiras semanas que havia algo metódico nos passos do jovem, uma organização que não era turismo nem tédio, era levantamento. Era alguém que caminhava com olhos de inventário, que contava janelas e registrava rachaduras, e média distâncias com os passos, sem que parecesse estar medindo coisa alguma. Ela não sabia ainda o que isso significava, mas sabia que significava algo. O coronel Arthur circulava ao redor do filho como quem quer fazer uma pergunta, mas não sabe como formular. Dona Perpétua mandava trazer café e biscoitos com uma frequência exagerada, como se alimentar fosse a única forma de comunicação que ela conhecia. Leandro, por sua parte, andava pela fazenda. Andava muito. Levantava cedo, caminhava pelos cafezais com as mãos nas costas, parava para observar o trabalho sendo feito, fazia perguntas ao feitor com uma formalidade que o feitor não sabia como interpretar. Era estudo,
Era curiosidade? Era fiscalização? Ninguém sabia ao certo. Mas algo mudou naquele dia quando Leandro entrou na biblioteca. Luísa estava lá. Ela tinha ido pegar um castiçal que Dona Perpétua pedira e tinha ficado, como sempre ficava, 2 minutos a mais do necessário perto das prateleiras. E naqueles 2 minutos, sem pensar, como quem respira, ela tinha puxado um volume pequeno de poesia e aberto numa página qualquer e estava lendo de pé, com o castiçal na mão esquerda e o livro na direita, quando a porta se abriu. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos. Mas nesses 3 segundos, o mundo inteiro da fazenda Santa Esperança mudou de forma que nenhum dos dois ali presentes conseguia ainda medir. Leandro ficou parado na porta. Luísa não abaixou o livro. Por um instante, nenhum dos dois se mexeu, e então Leandro entrou, fechou a porta atrás de si com um cuidado deliberado e ficou olhando para ela com uma expressão que Luísa não conseguia decodificar. Não era raiva, não era escândalo, era algo que ela nunca tinha visto num rosto da casa grande. Era curiosidade genuína. "Você sabe ler", ele disse. Não era pergunta. Luísa considerou negar. Considerou fingir que tinha pego o livro sem saber o que era. Considerou as 1000 formas que as pessoas usam para apagar o que foi visto. Mas havia algo no jeito de Leandro olhar. Algo que não era ameaça, e ela disse com voz firme, que surpreendeu até ela mesma: "Sei." Leandro cruzou os braços e ficou olhando para ela por um momento. "Quem ensinou?" "Dona Cecília", Luísa respondeu. Leandro assentiu devagar, como se aquela resposta fizesse sentido dentro de algo maior que ele já estava calculando. E então, antes que ela pudesse pensar, ele perguntou: "Você encontrou algo na biblioteca, não foi?" O coração de Luísa parou, e o que ela não sabia era que Leandro havia chegado à fazenda exatamente por causa daquilo que ela encontrara. Havia nos anos de São Paulo uma conversa que Leandro não esquecia. Uma aula de direito das sucessões. Um professor de voz monótona falando sobre testamentos invalidados, procurações contestadas, vontades de mortos deliberadamente apagadas. Era abstrato, hipotético. Mas Leandro havia sentido o desconforto específico de quem reconhece numa situação hipotética algo que não é hipotético. Não tinha detalhes, não tinha provas, tinha apenas o desconforto, como grão de areia no sapato, incômodo demais para ignorar, pequeno demais para declarar. Esperou terminar o curso, pegou o diploma e voltou. Luísa ficou parada por um momento longo demais. Leandro não se mexeu, apenas esperou, com aquela paciência de quem aprendeu que silêncio também é informação. Ela poderia negar, poderia dizer que não sabia do que ele falava, poderia virar o assunto, baixar os olhos, voltar a ser invisível. Mas havia ali, naquele momento, uma escolha que Luísa reconhecia, porque Benedito tinha falado sobre ela na noite embaixo da mangueira. Existem instantes em que o medo te protege e instantes em que o medo te destrói. E saber a diferença é tudo. Ela olhou para Leandro Brandão e viu um jovem com diploma de direito, filho de um coronel que tinha tomado uma fazenda com papéis questionáveis, e viu também, por baixo disso, alguém que tinha feito a pergunta certa. "Encontrei uma carta", ela disse. O que veio depois foi uma conversa que Luísa nunca tinha tido com ninguém da Casa Grande. Uma conversa de iguais que fingiam não ser iguais, porque as paredes tinham ouvidos e os ouvidos tinham donos. Leandro sentou na poltrona atrás da escrivaninha. Luísa ficou de pé, como era esperado, mas falou com a voz firme, como não era esperado. Ela descreveu a carta, o nome do advogado, a data, o conteúdo. Leandro ouvia com os cotovelos na mesa e as mãos cruzadas na frente do rosto. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: "Eu suspeitava." Suspeitava do quê? Do testamento. Da forma como meu pai tomou posse dessa fazenda. Eu estava em São Paulo quando aconteceu, tinha 16 anos, mas havia algo que não batia, uma lacuna nos papéis que ele me mostrou anos depois. Vim para cá para encontrar essa lacuna. Luísa olhou para ele. "Você sabia da carta do advogado?" Não sabia que existia, mas sabia que deveria existir algo assim. "Qual é a diferença?" Leandro pensou. Talvez nenhuma, ou talvez tudo.
Ele se levantou, caminhou até a janela, olhou para o terreiro lá embaixo, onde 2 escravizados carregavam sacos de café. Com todo respeito, moço, Luísa disse com cuidado. Isso que Dona Cecília escreveu no testamento, as alforrias, isso era a vontade dela. E alguém escondeu a carta do advogado aqui nessa biblioteca. Leandro se virou. Eu sei quem escondeu, ele disse. E Luísa viu nos olhos dele que ele sabia mesmo, e que esse saber pesava nele de uma forma que ela não tinha como medir, porque é diferente carregar o peso de uma fazenda construída com injustiça quando a injustiça foi feita pelo seu próprio pai. Você precisa de tempo, ela disse finalmente. Leandro a olhou surpreso, como se não esperasse que ela dissesse aquilo. Não estou tentando te pressionar. Estou dizendo que você precisa pensar, porque o que você fizer com essa informação vai afetar muita gente. Não só a gente da senzala. A sua mãe. Você mesmo. Leandro ficou em silêncio. Luísa pegou o castiçal que tinha esquecido na estante. Com licença, moço, ela disse, e saiu da biblioteca com o coração batendo tão forte que ela precisou parar no corredor e encostar na parede por um instante, apenas para lembrar como se respirava. Aquela noite na senzala, Luísa contou para Benedito o que havia acontecido. O velho escutou em silêncio, com o olhar voltado para o fogo baixo que queimava no centro do espaço. E quando ela terminou, ele disse, "E você acha que ele vai fazer alguma coisa?" "Não sei", ela disse honestamente. "Mas ele não me denunciou." "Isso já é alguma coisa", Benedito disse. "Às vezes, Luísa, o silêncio de alguém que podia te destruir e não destruiu é o primeiro gesto de uma mudança que ainda nem sabe que começou." Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando para as chamas. "E se o coronel Arthur descobrir que a carta existe?" "Aí depende de quem chegar primeiro ao advogado", Benedito disse. "Ele ou o moço. E se nenhum dos dois fizer nada? Então alguém vai ter que fazer, Luísa." Nos dias que se seguiram, algo mudou no comportamento de Leandro. Ele continuou andando pela fazenda, mas agora havia uma direção nessa caminhada que antes não existia. Parava para falar com os escravizados no campo, não ordens, conversas. E as primeiras respostas eram monossilábicas, desconfiadas, o olhar de quem já aprendeu que curiosidade do Senhor nunca é curiosidade de graça. Mas Leandro, que vinha de São Paulo com olhos novos, tinha paciência. Sentava às vezes na beira do caminho entre os cafezais e perguntava coisas, como era a colheita, se a água do poço estava boa, se as crianças estavam doentes. O feitor Cipriano ficava tenso observando aquilo, mas não sabia como intervir sem parecer que estava desafiando o filho do coronel. E o coronel Arthur, quando soube, convocou o filho para uma conversa no escritório de portas fechadas, da qual Leandro saiu com o rosto fechado e sem dizer nada a ninguém. Luísa viu tudo. Que algo mudou naquele dia, em que ela viu Leandro sair do escritório do pai com aquela expressão. Ela entendeu que havia uma batalha acontecendo dentro daquela casa grande que era tão silenciosa e tão violenta quanto qualquer coisa que já tinha acontecido no terreiro. E nessa batalha, ela era, sem ter pedido, uma das peças centrais. Foi numa quarta-feira à tarde que o coronel Arthur Brandão chamou todos da fazenda para o terreiro. Essa decisão teria consequências que nenhum dos presentes poderia prever. Eram quase 50 pessoas, reunidas sob o sol de julho, os cafezais parados ao longe, o feitor Cipriano de pé ao lado do coronel com os braços cruzados. O coronel disse que havia sumido um documento importante de sua biblioteca, que alguém havia entrado onde não devia, que ia descobrir quem era. Sua voz era calma, aquela calma que era mais assustadora do que o grito, porque significava que ele já tinha decidido o que ia fazer e estava apenas cumprindo um ritual. Seus olhos varreram o grupo. E quando chegaram em Luísa, pararam. "Você", ele disse, "você limpa a biblioteca." O estômago de Luísa desceu. Ela manteve os olhos baixos. "Sim, coronel. Você viu algo diferente nas últimas semanas? Algo fora do lugar?" Luísa sentiu o peso de cada olhar ali naquele terreiro. Sentiu o olhar do feitor Cipriano. Sentiu o olhar de Benedito, do canto, firme e quieto.
sentiu o olhar de Leandro Brandão, que estava de pé perto da varanda e que naquele exato momento estava tão imóvel quanto uma pedra. Não, coronel, ela disse. Não vi nada de diferente. O coronel a olhou por um longo tempo. Aquele tipo de olhar que tenta entrar e vasculhar. Depois virou os olhos para outra pessoa. A tensão do terreiro não baixou, apenas deslocou. Luísa continuou com os olhos baixos e as mãos juntas na frente, e só ela e Deus sabiam o que estava acontecendo dentro do seu peito naquele momento. Naquela noite, lágrimas escorrendo livremente, Luísa chorou pela primeira vez desde que tinha encontrado a carta. Chorou baixinho, virada para a parede, o rosto dentro do cobertor onde a carta não estava mais, porque ela a tinha movido para um esconderijo mais seguro, dentro de uma pedra oca atrás da senzala que só ela e Benedito conheciam. Chorou não de medo, embora o medo estivesse ali. Chorou porque havia compreendido que aquela carta era a prova de uma promessa, a prova de que Dona Cecília tinha pensado nelas, tinha querido lhes dar algo e que essa promessa tinha sido deliberadamente enterrada. E que ela, Luísa, era agora a única guardiã daquela promessa, e o peso disso era grande demais para uma pessoa carregar sozinha. No dia seguinte, Leandro procurou Luísa. Ele foi à cozinha onde ela estava ajudando a separar feijão e pediu que ela fosse à biblioteca pegar um livro específico. Ela foi. Ele estava lá. Fechou a porta. Meu pai desconfia de você, ele disse direto. Eu sei, ela respondeu. Você não pode ficar com a carta aqui. Eu sei disso também. Leandro ficou em silêncio por um momento. Luísa, eu escrevi para o Dr. Menezes. O advogado. Escrevi explicando a situação. Ele respondeu. O processo ainda está em andamento. O testamento é válido. Mas para que tenha efeito, ele precisa da carta original como prova de que meu pai sabia da existência do processo e não respondeu. Luísa olhou para ele. Você está me pedindo a carta? Estou. Para que exatamente? Para levar ao cartório, para que o processo avance. Se o processo avançar, as alforrias vão ter que ser reconhecidas, ele disse, e a posse da fazenda vai ter que ser revisada. Luísa ficou quieta por um longo tempo. Se você fizer isso, o que vai acontecer com você? Com seu pai? Com essa fazenda? Leandro olhou para a janela. Meu pai vai perder o caso. A fazenda pode ser devolvida ao espólio de Dona Cecília. Se eu posso ser o administrador designado, dependendo de como o processo correr, o que significaria que eu ficaria responsável pela propriedade enquanto as questões legais se resolvem. Mas meu pai vai me odiar. E você vai perder seu pai para ganhar o quê? Leandro a olhou. A consciência, ele disse. E então, com todo respeito, moço, Luísa disse com cuidado, eu preciso de mais do que sua consciência. Eu preciso saber se você vai até o fim. Leandro Brandão ficou em silêncio por um longo momento. O sol de julho entrava pela janela da biblioteca e criava uma faixa de luz no assoalho entre eles. Leandro olhou para essa faixa de luz. Depois olhou para Luísa. Vou, ele disse, mas você tem que confiar em mim. A pessoa para quem ele pediu confiança era uma mulher que havia aprendido desde a infância que confiar tem um preço, que o preço varia, que às vezes o preço é tudo que você tem. Ela pensou em Benedito, pensou em Dona Cecília, pensou na carta dobrada dentro da pedra oca e disse, eu confio, mas saiba que se você recuar no meio do caminho vai ser pior do que não ter começado. Leandro assentiu. Ele sabia disso. O momento mais longo e mais silencioso que Luísa viveu naquele ano foi o que se seguiu. A manhã em que Leandro Brandão tomou café na varanda com o coronel Arthur, como se aquela fosse uma manhã comum, e depois entrou em seu quarto, pegou seus papéis, chamou o estábulo e pediu que preparassem um cavalo e saiu em direção à vila. O coronel Arthur o viu partir e não perguntou para onde ia, porque o coronel Arthur nunca perguntava para onde os outros iam. Havia aprendido que quem pergunta demonstra que não controla, e ele sempre controlou. Mas naquela manhã havia uma diferença que ele ainda não percebia. Um filho que saía com papéis que ele mesmo não tinha visto, num cavalo que ia em direção à vila, onde ficava o correio que mandava cartas para o Rio de Janeiro. A crise explodiu 6 dias depois, quando uma carruagem desconhecida subiu o caminho da fazenda.
Antes disso, houve uma manhã que ficou gravada na memória de Luísa com a nitidez específica das coisas que parecem comuns quando estão acontecendo e só revelam sua importância depois. Era uma quarta-feira. O sol ainda estava baixo, com aquela cor de laranja fria do inverno do vale. Luísa estava no terreiro enchendo um balde no poço quando viu o coronel Arthur na varanda da casa grande, olhando para o horizonte dos cafezais com as mãos cruzadas nas costas. Estava sozinho, como frequentemente estava agora. E havia naquela silhueta, naquela postura rígida contra o céu claro, algo que Luísa observou por um momento antes de abaixar os olhos. O coronel Arthur Brandão era um homem que havia construído um mundo inteiro na convicção de que as coisas funcionavam de um jeito e que esse jeito era correto. E agora estava parado diante da possibilidade de que o mundo que ele construíra havia sido erguido sobre fundamentos que o tempo estava lentamente corroendo. Luísa pegou o balde cheio e voltou para a cozinha com os passos medidos de sempre. Não sentiu pena do coronel Arthur Brandão. Seria desonesto dizer que sentiu. Mas sentiu algo parecido com o reconhecimento de que todo erro tem um rosto, e que rostos são mais fáceis de odiar à distância do que de perto, e que mesmo assim o erro continuava sendo erro independente do rosto que carregava. E de dentro saiu um homem magro e bem vestido que se apresentou como representante do Dr. Menezes, vindo da capital para tratar de assunto urgente com o senhor Arthur Brandão. O coronel Arthur ficou com o rosto branco como cal. Chamou Leandro. Chamou o feitor. Mandou os escravizados para longe. E durante as 2 horas que o representante do advogado ficou sentado no escritório da Casa Grande, Luísa ficou do lado de fora com um pano na mão, fingindo limpar o corredor, ouvindo a voz do coronel subir e descer, como tempestade que não sabe se vai ou fica. O coronel Arthur Brandão saiu do escritório com uma expressão que Luísa nunca tinha visto nele. Não era raiva, era algo mais antigo e mais pesado. Era o rosto de um homem que percebe que a armadura que construiu vai por água abaixo. Ele passou por ela no corredor sem olhar. Luísa ficou parada, o coração disparado, o pano imóvel nas mãos. E então, no final do corredor, o coronel Arthur Brandão parou. Ficou de costas para ela por um instante que pareceu longo demais, e depois continuou andando sem dizer nada. A reunião que Leandro Brandão pediu naquela tarde no terreiro foi diferente de tudo que havia acontecido antes naquela fazenda. Leandro estava de pé no mesmo lugar onde o pai havia ficado dias antes, mas a expressão era outra, e o que ele tinha nas mãos era um conjunto de papéis que ele segurava com cuidado de quem segura algo que pode quebrar. Luísa estava entre os outros, invisível de novo. Mas dessa vez invisível por escolha, porque havia percebido que o invisível observa mais. Leandro explicou com a voz firme e pausada de quem passou anos aprendendo a fazer isso, que havia um processo legal em andamento na capital que poderia resultar em mudanças na situação jurídica de todos os presentes, que ele não podia prometer o resultado, mas que podia prometer que o processo seria levado até o fim, que qualquer tipo de punição a qualquer pessoa durante esse período ia ter consequências que ele mesmo garantiria fossem documentadas. O feitor Cipriano ficou com a boca aberta. Dona Perpétua apareceu na varanda pálida, como se tivesse ouvido alguma coisa errada. O coronel Arthur não apareceu. Benedito, ao lado de Luísa, disse muito baixinho, sem virar o rosto para ela: "Você fez bem." E Luísa não respondeu, apenas olhou para o céu acima dos cafezais, onde as nuvens do invalo tinham começado a se desfazer e havia um azul por baixo que parecia mais fundo do que era. O processo levou 2 anos. 2 anos em que o coronel Arthur Brandão acordava todo dia sabendo que havia papéis em cartório com seu nome e que esses papéis estavam se movendo na direção de uma decisão que ele não podia controlar. E esse saber mudava a forma como ele habitava cada cômodo da casa, cada hora de cada dia, até que ele foi ficando menor não no corpo, mas na presença, como uma chama que ainda queima, mas perdeu o alcance. Dona Perpétua, durante esse período, foi a surpresa silenciosa que ninguém esperava. Ela não tomou partido do marido nem do filho. Ficou numa posição intermediária que não era neutralidade, era mais parecida com testemunha.
Alguém que percebe que o que está acontecendo vai acontecer de qualquer jeito e decide que sua tarefa é permanecer observando em vez de alimentar o fogo de nenhum dos lados. Em algumas manhãs, Luísa cruzava com Dona Perpétua no corredor e a senhora a olhava de um jeito diferente do habitual. Não era o olhar de antes, aquele que passava por Luísa como por uma parede. Era um olhar que pousava, que reconhecia, que depois seguia em frente sem dizer nada. Luísa nunca soube o que significava exatamente aquele olhar, mas sabia que era diferente, e diferença naquele mundo valia alguma coisa. 2 anos em que a fazenda Santa Esperança ficou num estado de suspensão estranha, como um pêndulo que parou no meio do caminho. O coronel Arthur Brandão não abandonou a fazenda, mas foi encurtando, encolhendo. O homem que sempre entrava em qualquer cômodo como se estivesse tomando posse, foi se tornando alguém que escolhia os corredores vazios e os horários onde encontrava menos gente. Leandro assumiu a administração de fato, com o apoio do advogado Menezes, e fez mudanças que o feitor Cipriano cumpria com o rosto fechado de quem concorda com a boca, mas não com mais nada. A ração melhorou. O poço foi limpo. Uma mulher foi chamada da vila para cuidar das crianças doentes quando a febre voltava todo ano com o calor. Não era muito, mas era mais. Luísa continuava trabalhando como sempre, porque o trabalho não para enquanto o mundo decide o que vai ser. Mas algo tinha mudado na forma como ela existia dentro daqueles espaços. As outras escravizadas olhavam para ela de um jeito que ela não sabia exatamente nomear, mas que reconhecia como algo próximo do respeito e também da desconfiança, que é o jeito como as pessoas olham para quem sabe de algo que elas não sabem, com a dúvida de se esse saber vai proteger ou destruir. Benedito, quando ela comentou isso numa noite, disse: "Deixa olharem. O que importa é o que você fez com o que sabia. E o que você fez, Luísa, foi não enterrar. A maioria enterra. Você não enterrou." O resultado do processo veio numa manhã de março, com uma carta lacrada com o selo do Tribunal do Rio de Janeiro. O coronel Arthur Brandão, Leandro Brandão e o representante do advogado Menezes se trancaram no escritório por 3 horas. Quando saíram, o coronel foi direto para o seu quarto e não desceu mais naquele dia. Leandro foi ao terreiro. Não chamou ninguém, apenas foi lá e ficou de pé no centro do espaço, olhando ao redor como alguém que está tentando encontrar palavras. Luísa estava perto da cozinha. Ela o viu. Ele a viu. E Leandro caminhou em sua direção com os papéis na mão e disse baixinho para que só ela ouvisse: "O tribunal reconheceu o testamento. As alforrias têm validade legal. Vai levar ainda algum tempo para ser processado, mas vai acontecer." Luísa ficou olhando para ele por um longo instante, e então, pela primeira vez em muito tempo, sentiu alguma coisa que não conseguiu nomear com precisão, mas que se pareceu com o momento em que a chuva começa depois de uma seca longa, aquela sensação de que o ar estava mudando antes que a primeira gota caísse. "Obrigada, moço", ela disse. E havia nessa frase tão curta o peso de tudo que ela não estava dizendo. O obrigada que era pela carta, pelo processo, pela biblioteca, pelo dia em que ele não a denunciou quando podia ter denunciado, pelo fato de que havia escolhido o caminho mais difícil quando o fácil estava ali, evidente, confortável como sempre são os caminhos que custam pouco. Leandro balançou a cabeça. "Eu é que agradeço. Se você não tivesse guardado aquela carta, se você tivesse destruído, se você tivesse ficado em silêncio quando eu perguntei naquela biblioteca, nada disso teria acontecido." Luísa o olhou com aqueles olhos que Benedito sempre dizia que viam mais longe do que pareciam. Olhos que haviam aprendido desde cedo que o que se mostra e o que se é são coisas que o mundo raramente deixa coincidir sem custo, e que havia sabedoria específica em saber quando deixar coincidir e quando proteger o que é de dentro. "Com todo respeito, moço", ela disse, "eu guardei a carta porque Dona Cecília me ensinou a ler. E ela me ensinou a ler porque acreditou que eu ia fazer alguma coisa com isso um dia. Eu estava apenas cumprindo." Leandro ficou em silêncio. Depois disse uma coisa que ela não esperava. "Luísa, quando tudo isso estiver resolvido, eu quero que você saiba que há um lugar para você aqui, não como escravizada, mas como..." Ele hesitou, procurando a palavra.
como alguém que faz parte disso. Luísa o olhou, e com uma calma que era resultado de toda uma vida de ter que ser calma quando o mundo não era, ela respondeu: Eu sei que você quer fazer a coisa certa, moço, e isso já é raro, mas o lugar que eu quero é o meu, e eu vou construir ele. Leandro Brandão assentiu devagar, e nesse aceno havia uma compreensão que levaria anos para ser completamente formada, mas que tinha começado naquele instante. Benedito morreu antes de ver as alforrias lavradas em cartório. Morreu numa noite de setembro, com 72 anos, cercado pelas pessoas da senzala, a mão de Luísa na sua, o rosto de homem escravizado em paz, com aquela paz de quem chegou ao fim de uma caminhada muito longa e não cometeu, pelo caminho, a crueldade de desistir. Suas últimas palavras foram para Luísa. Você plantou, ele disse, e a colheita vem. Ela ficou com as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto e não tentou esconder, porque havia algumas dores que mereciam não ser escondidas, e a perda de quem nos ensina a ser quem somos é uma dessas. Os anos seguintes foram lentos e ruidosos da forma que a mudança é sempre lenta e ruidosa. Havia dias em que Luísa acordava, e a fazenda parecia igual a sempre. O café que precisava ser colhido, a roupa que precisava ser lavada, o sol que subia do mesmo lado e descia do mesmo, e era preciso um esforço de memória para lembrar que algo havia de fato mudado no fundamento daquele lugar, mesmo que a superfície continuasse parecida. Que havia outros dias em que a diferença era evidente e palpável, quando uma criança pequena entrava na sala que havia sido transformada em escola e se sentava com uma lousa nova no colo, quando Leandro Brandão pedia a opinião de Luísa sobre uma decisão relacionada ao trabalho nos cafezais, e esperava a resposta com atenção genuína. Quando uma mulher escravizada, ou um homem escravizado, recebia sua carta de alforria e ficava olhando para o papel com uma expressão que Luísa reconhecia porque ela própria havia feito o mesmo. Nesses dias, ela entendia que mudança não é um evento, é um processo, e que processos pedem paciência de quem os vive de dentro. 2 passos à frente, 1 passo ao lado, tropeços e recomeços. A Fazenda Santa Esperança foi formalmente transferida para a administração de Leandro Brandão como herdeiro legal do espólio de Dona Cecília, com o coronel Arthur recebendo uma compensação financeira estabelecida pelo tribunal. O coronel foi embora da fazenda numa manhã de chuva, sem cerimônia, e sem que ninguém fosse ver sua partida além de Dona Perpétua, que o seguiu com a expressão de sempre, fechada e distante, mas que parou na última degrau da varanda e olhou para trás uma vez, para a casa grande, para o terreiro, e Luísa, que estava passando naquele momento, viu nos olhos da senhora algo que não era orgulho nem arrependimento, era apenas reconhecimento de que o mundo tinha continuado sem pedir permissão. Leandro Brandão administrou a fazenda de forma diferente, não perfeita, porque perfeição naquele mundo e naquele tempo era impossível dentro da estrutura que existia, mas diferente de uma forma que as pessoas sentiam no corpo antes de conseguir nomear na cabeça. As cartas de alforria foram sendo processadas uma a uma, com a lentidão burocrática que o sistema impunha, e cada uma delas chegou com o peso específico de um papel que muda o nome de uma pessoa no registro do mundo. Luísa recebeu a sua numa manhã de outubro, 4 anos depois de ter encontrado a carta na biblioteca. Ela segurou o documento com as 2 mãos, leu cada palavra com aqueles olhos que Dona Cecília havia aberto para as letras 32 anos antes e dobrou devagar e colocou dentro do vestido, perto do peito, no mesmo lugar onde havia guardado a carta que mudou tudo. E quando as pessoas ao redor perguntavam se ela estava bem, Luísa respondia que estava, e era verdade, mas era uma verdade complicada, da forma que as verdades que custam caro sempre são. Luísa permaneceu na fazenda depois da alforria. Ficou porque havia pessoas que precisavam de alguém que soubesse ler quando recebessem documentos que não entendiam. Ficou porque havia crianças a quem poderia ensinar o que Dona Cecília lhe havia ensinado. Ficou porque a liberdade formal, ela havia aprendido, não é o mesmo que um lugar no mundo, e um lugar no mundo se constrói com o tempo e com a escolha de onde se planta os pés.
Em maio de 1888, quando a notícia da Lei Áurea chegou à Fazenda Santa Esperança, num pedaço de jornal amassado, trazido por um trabalhador da vila, Luísa tinha 44 anos e havia ensinado a ler para 37 crianças. Ela guardava esse número com cuidado, sabia de cada nome, cada rosto, cada tarde de lousa e giz e paciência. Havia algo naquele número que era a resposta a uma pergunta que Dona Cecília havia feito implicitamente quando abriu a porta da biblioteca para uma menina de 12 anos com um pano de limpeza na mão. Para que serve saber, se não for para passar adiante? Num pedaço de jornal amassado trazido por um trabalhador da vila, Luísa tinha 44 anos. Ela ouviu a leitura em voz alta que Leandro fez no terreiro para quem não sabia ler e ficou em silêncio, enquanto ao redor dela as pessoas choravam, gritavam, se abraçavam, deixavam as lágrimas escorrer sem vergonha porque havia coisas que mereciam ser choradas abertamente. Luísa ficou quieta, com as mãos cruzadas na frente do corpo, olhando para o céu de maio que estava azul e alto. Pensou em Benedito, pensou em Dona Cecília, pensou na carta dobrada que havia encontrado numa terça-feira de manhã, com o pano de limpeza na mão. Pensou em Leandro Brandão com os papéis do tribunal. Pensou em cada passo de cada ano entre aquele momento e esse. E então sorriu, um sorriso pequeno e silencioso, o tipo de sorriso que não precisa de plateia. Naquela tarde, ela foi até a escola improvisada que havia sido feita num cômodo desocupado da fazenda, onde ensinava 3 dias por semana, e escreveu na lousa com letra cuidadosa a palavra liberdade. Ficou olhando para ela por um momento. Então escreveu abaixo, em letras menores, e o preço que ela custa. Uma das crianças, uma menina de 8 anos chamada Jurema, que tinha nascido 2 anos depois das alforrias serem processadas e por isso não tinha memória de nenhuma outra coisa, levantou a mão e perguntou: "Professora, qual é o preço?" Luísa a olhou. Aquela criança que era a prova de que o mundo havia mudado pelo menos um pouco e disse: "Coragem de não enterrar o que você sabe." A menina franziu o rosto, tentando entender. Luísa sorriu de novo, dessa vez maior. "Um dia você entende", ela disse, e apagou a lousa para começar a aula. Se você ouviu essa história até aqui, então você sabe que mudança não vem de gestos grandes. Vem de uma mulher que encontra uma carta e decide não destruí-la. Vem de um jovem que decide não olhar para outro lado. Vem de um velho que morre sabendo que plantou algo que vai crescer depois dele. Se esta narrativa tocou você de alguma forma, inscreva-se neste canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir histórias que importam. Deixe nos comentários o que a palavra coragem significa para você, porque em tempos como o nosso, onde ainda precisamos escolher entre o que é cômodo e o que é certo, histórias como a de Luísa são mais do que passado. São espelho. A Fazenda Santa Esperança virou outras coisas ao longo das décadas. Virou fazenda de leite, depois sítio, depois ruína, depois foi engolida por uma rodovia que ninguém planejou e todos precisaram aceitar. Mas as histórias sobreviveram. Passadas em voz baixa de geração em geração, a história da mulher escravizada que sabia ler, que encontrou a prova de uma promessa enterrada e que teve coragem de não deixar que a promessa morresse junto. Porque algumas promessas são grandes demais para caber dentro de um livro de contabilidade que ninguém abre. E algumas mulheres são grandes demais para ficarem invisíveis para sempre. E Luísa, a escravizada que aprendeu a ler às escondidas e escolheu não enterrar a verdade quando a encontrou, dormia na terra que ajudara a mudar, com o nome escrito em cartório pela primeira vez como pessoa livre.